É isso aí, voltamos. O programa tá gostoso demais hoje, programa alegre, descontraído. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito pertinente, que eu quero agora chamar a tua atenção, que a gente vai falar um pouco sobre impactos da luz artificial no ser humano. O que é isso, Renato? Sabe como teu filho, criança, adolescente, pega o celular e fica assim, ó, aquela luz forte, danificando até mesmo a própria visão dele? Nada melhor que a gente receber aqui uma especialista em iluminação saudável, Adriana Tedesco, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o assunto. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, prazer, Renato. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da luz elétrica na nossa saúde. E a gente vai focar um pouquinho na luz emitida pelo celular, né? O que ela ocasiona aí na nossa saúde, principalmente agora, né? A gente está terminando as férias. Verdade. As crianças ficaram mais disponíveis aí, Sim. né? Com mais tempo, intensificaram aí o uso dos celulares, tablets, computadores. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Isso. E Adriana, eu quero já desde já te agradecer pela tua presença aqui no nosso programa, porque quem está nos assistindo sabe desse impacto que é forte. As crianças pegam mesmo, Adriana, o tablet e fica assim, ó. E ontem nós recebemos aqui, Adriana, um oftalmologista, até o doutor Daniel, falando sobre isso, que a saúde ocular de todo ser humano vai até os 40, foi criado para 40 anos. Passando disso, já começa a dar vem a catarata na vida de cada um. Então, eu gostaria de saber, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua empresa, para a gente já abrir agora, falando um pouquinho sobre a tua empresa e o impacto que a tua empresa está trazendo para esse benefício. A nossa empresa, ela tem história, ela está fazendo, inclusive, esse ano, 60 anos. Uau. Ela foi fundada pelos meus pais, né? Meus irmãos todos trabalham lá. Ao longo desse tempo todo, a gente veio se especializando em iluminação, em luminotécnica, em projetos de iluminação, mas assim, de uns 3 anos para cá, eu comecei a estudar realmente a parte da saúde, né? E foi quando culminou também com esses novos estudos que saíram em relação a como a luz do LED interfere na nossa saúde, né? Então, ingressei numa pós-graduação de naturopatia, que é uma área da saúde, porque sou apaixonada aí por entender o ser humano como um todo. E eu trouxe toda essa experiência da saúde para dentro da nossa empresa, para construir aí o nosso próprio método de projetar a luz, para aumentar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas dentro dos ambientes construídos. Já que hoje nós sabemos que existem aí várias pesquisas que indicam para a gente, né, que a luz elétrica, ela interfere. Assim, só para a gente poder exemplificar um pouco para as pessoas, o que foi descoberto recentemente é que a gente tem aqui dentro do nosso aparelho visual os fotorreceptores que eles captam informação da natureza para regular o nosso relógio biológico, que é aquele ciclo de 24 horas, né? E aí, ao longo desse ciclo, precisa acontecer uma série de coisas, né? Desencadear hormônios, né? Uma fisiologia que tem que acontecer. Mas o que foi descoberto que é bem importante? Que esses fotorreceptores, eles não conseguem distinguir o que é luz da natureza, do sol, né, da lua ali, a luz natural, da luz da emissão do luz do LED, por exemplo. Então, eles respondem os dois praticamente da mesma forma. Então, por isso que nos ambientes construídos, a gente fica ali recebendo uma informação da luz elétrica que está levando para dentro do nosso organismo uma informação. Então, por exemplo, aqui no estúdio de vocês, lindo, maravilhoso, inclusive, né? É uma luz intensa, mas é uma luz um pouco mais clara, né? Um pouco mais branca, porque a gente tem intensidades diferentes. Essa luz mais branca é a luz ali de 10, 11, meio-dia, até 1h da tarde. E que informação que ela traz? Tanto da luz do sol, quanto a elétrica que imita ela. Que aí, olha, é dia, as pessoas precisam estar mais produtivas, mais atentas, mais dispostas, né? Então ela vai produzir o cortisol, que é o cortisol que dá essa disposição pra gente. E o que acontece em relação às telas, né? É aí que a gente chega nessa questão. Para a gente poder enxergar a tela do celular, a gente precisa empregar ali na tela do celular uma frequência de onda, que é o espectro azul, né, que a gente fala, que é uma frequência curta, porém muito intensa, né? E o que essa luz traz de informação para a gente? Ainda é dia.
Então você imagina uma criança, um adolescente utilizando olha isso. um celular, um tablet, um computador à noite. O que ele está recebendo de informação? É dia, vou produzir cortisol. Olha que E interessante. no período da noite, o que a gente tem que produzir? Melatonina. Para poder dormir. Por isso que exatamente, por isso que as crianças dormem mais tarde, acabam tendo o sono mais assim perturbado, pesado, ou tem dificuldade para dormir. Na verdade, isso são os sintomas que a gente consegue perceber mais facilmente. Né? E tem uma outra questão bastante importante que eu acho importante para as mamães, para os papais terem como informação sobre isso. Além disso tudo, essa frequência dessa luz azul emitida por essas tecnologias, elas ativam o nosso sistema de alerta, que é o nosso mecanismo de defesa. E o que acontece? Mesmo que depois de um tempo a criança largue o celular e vá dormir, com esse sistema de alerta ligado, vamos dizer assim, ela não consegue, o sono dela não vai conseguir atingir a profundidade que deveria. Então, ao longo do tempo, dependendo da exposição, de quanto tempo, né, nessa exposição a essa luz, isso é no período noturno, tá, Renato? Sim. É a nossa maior preocupação. Pode sim começar a desencadear uma série de doenças. A gente já tem bastante pesquisas. Vê se é isso, Adriana. Estresse, ansiedade. Aí, olha, vou pondo um pouquinho mais de medinho aí nos pais para a gente poder trazer isso como uma informação que realmente é bem alarmante. Muito. O déficit de atenção, obesidade. Tem alguns tumores já correlacionados em algumas pesquisas, com uma alta exposição a essa luz o tempo todo, né? Nanismo nas crianças, né? Então, é uma questão que precisa ser bastante avaliada. Eu sei que é difícil para os pais, né? Hoje a tecnologia nos envolve, né? Assim como a luz dos ambientes, né? A luz dos ambientes também estão interferindo. Então, por exemplo, se a gente tem uma luz branca em casa, de luz de LED branca, porque o LED ele tem branco morno, amarelinho. Então, se a gente tem uma luz branca à noite no quarto dessa criança, ela vai estar quase que fazendo o mesmo efeito da luz, os mesmos sintomas. Então, o que é o ideal da gente ter à noite? Uma luminosidade amarelinha, de preferência um abajurzinho, né? Uma luz indireta. Entendi. E o que a tua empresa, e eu gostaria que você falasse também, nossa, é muito pertinente, muito interessante, eu fiquei muito feliz quando a Adriana falou um pouquinho sobre o que ela iria falar para a gente aqui nessa tarde, e esse assunto é algo que tem acontecido verdadeiramente, né, Adriana? Eu acredito que você tem recebido muitas notícias de pais, de mães, questionando, falando, olha, na minha casa meu filho não dorme, na minha casa meu filho fica no celular até 5 horas, se não é o celular, no videogame até 6 horas da manhã, e vai dormir tarde e acorda, a maioria, vamos botar aí que 50% ou 60% acorda sempre estressado. Sim. E eles não querem acordar por nada desse mundo. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, o que a tua empresa beneficiou para a gente? Está trazendo para a gente de benefício para poder trazer melhoria para a nossa próxima casa. Então vamos lá. Além da gente ter hoje, né, o domínio das estratégias para se iluminar corretamente uma casa à noite, que vai desde o posicionamento dessa luz, angulação dela, a temperatura de cor, que se ela é branquinha ou amarelinha, né? A forma, se ela vai ser direta ou indireta, né? Tudo isso vai beneficiando para minimizar esses impactos da luz elétrica. Os ambientes nunca são neutros, eles estão o tempo todo nos impactando de alguma forma, ou de forma positiva ou de forma negativa, né? O que acontece é que às vezes a gente não consegue perceber que de repente no final do dia a gente está com uma enxaqueca, enjoado ou com uma vermelhidão nos olhos. A gente nunca vai relacionar isso com a luz, né? Nunca. Mas a luz, ela está o tempo todo interferindo na gente. Então, o que a gente faz hoje, a nossa empresa é especializada nisso para aumentar esse bem-estar dentro dos ambientes construídos e minimizar o máximo possível os impactos da luz elétrica. Especificamente para a luz emitida dos tablets, principalmente para as crianças, que é a questão mais alarmante aí da situação. Eu até trouxe aqui para você ver um óculos que pode servir como um paliativo. Sim. Ele não vai bloquear totalmente, mas a criança, no período noturno, pode utilizar esse óculos que ele bloqueia
essa luz azul chegando ali no eixo da visão. Então fica Agora, mais seguro. Eu vou mais profundo ainda, Adriana. Você falou criança, agora é o seguinte, os adolescentes, porque eu sou um adolescente também, nós podemos usar adolescentes, adultos, todos? Todos. Se você Uau. tem um trabalho que você chega em casa, home office, que você ainda precisa continuar trabalhando, o ideal é que você utilize esse óculos, porque na gente também impacta, né? Que crianças e adolescentes acabam tendo mais sintomas, né? E vai agravando mais. Agora, que eu não tô com o celular aqui, você tem algum aparelho celular aí? Não tenho. Se eu tô com esse óculos e eu tenho o aparelho celular nas minhas mãos, Isso. independente de eu estar com o aparelho celular nas minhas mãos, porque eu estou vendo algumas redes sociais, ou estou fazendo algum estudo, eu não preciso estar com a tela do celular forte. O que Não. você sugere? Não, na verdade assim, você está percebendo que ele muda toda a cor do Muda ambiente. totalmente a cor do ambiente. No começo, a minha filha usa, né? Lógico, a gente estuda, aplica em casa. Sim. Então, o acordo com ela é, à noite, quer utilizar ainda para ver algum desenho e tal, ela usa o óculos. Mas indifere se você tiver a distância, porque continua sendo intensa, e a luminosidade. Não vai atrapalhar a minha visão. Não, Em muito nada. pelo contrário. Ele vai garantir que você não tenha os problemas de saúde relacionados com essa luz intensa vindo na sua visão. Agora o que todo mundo, eu ainda vou continuar só mais um pouquinho com os óculos aqui. Agora vamos botar aí que 80% da população sempre gosta de estar estudando com a luz à noite e com a luz apagada do quarto ou da sala onde estiver, né? E temos aquela iluminação do tablet, do computador ou do celular. À noite eu posso continuar com óculos e estar fazendo meu trabalho com tudo escuro? Olha só, Ou vai dar algum problema? você vai Como é que é? intensificar, na verdade, né, essa questão do tudo escuro, você vai intensificar essa questão dessa energia vindo diretamente no seu olho. Ok. Mas você utilizando óculos, não tem muita interferência o restante vamos dizer assim, da luminosidade geral. Na verdade, né? Porque ele é todo fechadinho. Sim, então ele vai perfeito. ajudar tanto na luz que está vindo aqui, como na luz se você estiver utilizando uma luz errada, vamos dizer assim. À noite, ele também vai ajudar para minimizar esse impacto. Uau! Gente, eu quero saber aonde que a Adriana se encontrava, porque ela levou esse tempo inteiro para poder vir aqui no nosso programa trazer uma pauta muito interessante, Adriana. Renato, a gente está falando só de uma pontinha disso né? tudo, sabe? É muito importante você estar passando, Demais, vocês isso é poderem muito estar dando importante. oportunidade da gente poder dividir com a audiência de Sim. vocês esses estudos que são tão recentes, mas tão importantes. É do celular, é a luz que a gente utiliza, porque isso pode estar impactando na sua vida aí agora, na sua casa, para quem estiver assistindo, e você não fazer a menor noção de que, de repente, um ambiente mais aconchegante vai baixar a frequência cardíaca, a pressão arterial. Você falou algo também que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o organismo também, tem algo também relacionado? Porque o que acontece, né? Se a gente segue a natureza, a gente Sim. não erra. Então, o que a natureza nos entrega lá no finalzinho de tarde? O pôr do sol. Sim. Como que é a luz do pôr do sol? Não é amarelinha, âmbar? E o que essa informação traz pra gente? É hora de relaxar, é hora de dormir. A intenção dela é baixar essa frequência cardíaca, essa pressão arterial, para ter uma ambiência, um ambiente ali adequado para começar a produzir melatonina. A melatonina é que vai fazer a gente dormir. Né? E se você tem uma qualidade de sono melhor, consequentemente a sua saúde vai melhorar significativamente, né? Se você tem um ambiente desse adequado, né, para essa luz de pôr do sol à noite, você vai se sentir mais acolhido. Então, se você chega de um trabalho estressante, né, que hoje praticamente todo mundo tem, essa luz precisa te acolher. Ela precisa conseguir fazer com que você relaxe. Se você chega em casa e liga a sua luz branca, ela vai continuar te deixando estressado. Você não vai conseguir dormir, Verdade. você não vai conseguir relaxar, você vai ter insônia, né? Então, isso mexe de uma forma geral em todo o nosso organismo. Gente, eu tô feliz. Eu só posso dizer que eu tô feliz de poder a Adriana ter vindo aqui no nosso programa para poder nos ajudar e tem tudo a ver e tudo ligado com a nossa pauta de ontem, que veio aqui o oftalmologista, o Dr. Daniel, falar também sobre a visão. Agora, Adriana, já ia te chamar de doutora. Adriana, é o seguinte, para quem está nos assistindo,
e pergunta assim, Adriana, como é que eu faço? Eu, aqui na minha casa, eu sou de uma casa simples, eu só troco a lâmpada de 60 para de 100. Como é que é o procedimento? Como é que eu abordo para chegar até a sua pessoa, para você falar um pouquinho? Vocês vão na nossa casa, vocês avaliam tudo. Gostaria que você falasse sobre esse processo da abordagem até a casa da pessoa. Como é que é essa troca? Sim, primeiro assim, se a pessoa vai mudar, está fazendo uma reforma, aí é o momento dela procurar a gente para a gente poder orientar. A gente não está falando de custos, viu, Renato? A gente está falando de projetar de forma correta e ensinar saúde. Exatamente. E saúde. Saúde. Eu queria até, perdoa a Adriana falar, eu queria até abordar sobre isso. Pessoal, vamos esquecer um pouco esse negócio. Eu tenho que economizar. Eu tenho que não sei o quê. Gente, esquece isso, porque é investimento, não é investimento para deixar uma casa bonita. Não é isso que a Adriana falou em momento nenhum aqui. É para nossa saúde, tá? Que fique bem claro, porque eu conhecendo a Adriana, já quero ser amigo dela, poder isso beneficiar. Porque eu sou uma das pessoas que fico muito estudando com o celular assim, Adriana, eu fico. Né? Por mais que eu abaixe lá a tela da iluminação, né? Aí eu boto um pouquinho para trás assim o celular, mas ainda fica ardendo um pouquinho. Aí eu ligo a luz, aí apago a luz. E agora, com esse benefício que você está nos proporcionando, vai nos ajudar muito. Bastante. É isso que você falou, é saúde. E se a pessoa, mas eu não estou reformando, né? Eu preciso de alguma forma, estou percebendo que na minha casa está tudo errado agora. Então, vamos fazer o seguinte, liga um abajurzinho. Na verdade, assim, o ideal para a noite é a ausência total de luz. Mas o modo de vida da sociedade moderna, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa continuar em atividade na nossa casa, né? Então, o menos possível de luz que a gente puder acender de forma indireta, que não fique vindo no eixo da visão, né? Vindo de cima, ok, mas bem amarelinha. Se puder trocar a luzinha do abajur para uma luzinha âmbar, isso tudo vai diminuindo e contribuindo para a gente melhorar o nosso bem-estar. Melhorando o nosso bem-estar, o nosso organismo vai estar mais em equilíbrio com a natureza, sincronizado com a natureza. Então ele vai trabalhar muito melhor. Se eu tiver com algum problema de saúde, por exemplo, vou responder melhor aos tratamentos, aos remédios. Sério? Até isso também? Sim. A gente trabalha muito em clínicas, em hospitais, né, em escritórios. A gente aumenta a produtividade de funcionários com a luz. A gente faz com que eles faltem menos, fiquem menos doentes, trabalhem mais felizes. Tudo isso proporcionado com essa sincronização da luz, que a gente pode simular a luz elétrica exatamente como a luz do sol, esse movimento que ele faz, e a cada hora do dia tem uma corzinha diferente, se a gente for reparar, né? Meio-dia não está bem branco, verdade. Ao pôr do sol bem amarelinho, a gente consegue trazer isso para dentro de casa também, né? Mas o mais importante é as pessoas terem esse primeiro alerta, esse primeiro conhecimento, e nas suas casas à noite acendam o mínimo de luz possível, que com certeza, você pode fazer o teste depois, você vai se sentir melhor. Uau. Adriana, agora eu quero saber sobre esse óculos. Fala um pouquinho para mim sobre esse óculos aqui, ele pode ser vendido, adquirido à parte? Como é que é? Pode, sim. sim. Eu já quero ele. Olha, depois eu vou passar os meus contatos da minha empresa. Eu me coloco à disposição para me chamarem lá no meu Instagram, se quiserem. Eu dou todas as orientações de como adquirir, porque precisa. Alguns no mercado. É um óculos bloqueador do espectro azul, tá? Mas ele precisa ser passado por alguns testes para ver se ele realmente está bloqueando, porque às vezes ele está só com uma película aí laranja e não está bloqueando. Ainda Mas tem a gente isso? orienta direitinho, é super fácil de adquirir, é um valor super acessível, mas que vai fazer uma grande diferença aí na qualidade de vida. Você vai conseguir dormir muito melhor utilizando ele à noite. Entendi. E quando se fala também, Adriana, sobre o nosso dia a dia, a gente falou um pouquinho sobre a nossa casa, né, principalmente à noite. E agora, para o nosso dia a dia, você recomendaria o quê? Fala pra gente. Olha, aí a gente vai ter que entender, assim, aonde a gente passa a maior parte do nosso tempo, tá? Se é no trabalho, se é dentro da empresa ou na rua? Se você fica dentro do escritório, se você fica dentro de casa, você é uma dona de casa e fica mais tempo durante o dia dentro de casa, né? Se você tem um trabalho que está mais... Esse é o maior ao sol, né? Beneficiado, é esse, porque ele estando na luz natural, ele já está sendo equilibrado automaticamente, porque é a função dela
né? É o que acontece, a gente está dentro de um escritório, muitas vezes tem persianas, tem Verdade. películas na janela e a gente não recebe a intensidade que deveria receber. E a gente fica com uma luz estática o dia inteiro. Então a gente entra no escritório às 8 da manhã e sai às 18, por exemplo. E a gente não tem acesso à luz natural, ou seja, na minha baia de trabalho, eu não tenho acesso à luz natural. Que informação que eu fico recebendo o dia inteiro? A informação da luz que tem no meu escritório. Então vai depender da cor que ela é. Se ela é muito branca, que é aquela cor de meio-dia, se ela é uma intermediária, cor de 3 horas da tarde, 11 horas, ou se ela é mais amarelinha, cor de amanhecer e pôr do sol. Então o que a gente tem que entender o meu organismo vai estar recebendo uma informação o dia inteiro que é a mesma hora. E essa fisiologia que acontece durante o dia não acontece direito. Porque tem hormônios que precisam acontecer em determinados momentos do dia, que se eu estou recebendo a informação, por exemplo, que é meio-dia, ele vai continuar produzindo cortisol. E você sai do teu trabalho 6 horas da tarde como? Extremamente estressado. Verdade. Pilhado, né? E se você chega em casa à noite, a luz da tua sala é branca, você continua nesse estado de alerta, né? Isso pode, dependendo da predisposição de cada organismo, você pode desenvolver aí uma crise de ansiedade, né? Que é o que tem acontecido, né? Exatamente, né? Além disso, assim, só para deixar umas pinceladinhas, que pode ser temas de próximos encontros, por exemplo, o ofuscamento da lâmpada. Então, por exemplo, se a gente não tem nenhum difusorzinho na lâmpada, esse ofuscamento, o que faz? Faz com que por proteção, né, para não ter nenhuma lesão na retina, a gente feche um pouquinho o olho, a íris vai fechar, porque ela vai precisar compensar esse ofuscamento. Então ela fica expandindo e comprimindo. Se você fica ali o dia inteiro embaixo de uma luz que tem ofuscamento, no final do dia você está enjoado, você está com vermelhidão nos olhos, com coceira, lacrimejo, dor de cabeça, enxaqueca, porque dá uma fadiga visual. Para ele ficar se adaptando por conta do ofuscamento, ele fica fadigado. E a fadiga ocasiona esses sintomas. Então, às vezes, chega no final do dia, hoje eu estou enjoado, eu estou com dor de cabeça, e às vezes não consegue perceber que é da luz, né? Que é da luz. E fora isso, a gente... Você tem mais ou menos a estatística, quando você fala isso, as pessoas terem um problema muito sério com dor de cabeça, dessa fadiga, desse cansaço, dessa coceira nos olhos. Você tem mais ou menos uma estatística? Olha, a gente não tem estatística. A gente tem, por exemplo, um percentual hoje de humanidade nos fala que 80% da humanidade ela está com esse ciclo invertido de alguma forma. Ou seja, muita coisa. Dias escuros e noites claras. Então a gente vai para o escritório com pouca luz, que deveria ser muita luz, e volta para casa, acende todas as luzes. Se inverte, ao contrário da natureza. O teu organismo estar trabalhando o inverso da natureza já traz uma série de consequências, né? Então, o que a gente tem hoje em relação à pergunta que você fez de ofuscamento? É fácil de ser detectado isso, né? Quando a gente vai fazer o projeto de iluminação, o nosso projeto de iluminação ele é focado nas pessoas. Ele segue um protocolo que primeiro eu preciso te conhecer, para depois poder iluminar a sua casa. Eu preciso saber sua rotina, aonde você trabalha, a que luz você fica exposto o dia inteiro, se você é uma pessoa ansiosa ou se é uma pessoa mais melancólica. Primeiro é uma conversa que você tem com cada cliente, né? É como se fosse uma anamnese, né? Para a gente poder entender se você traz, olha, eu não durmo, ou eu acordo... uma dica muito boa. Ou eu acordo muitas vezes à noite para ir, por exemplo, ao banheiro. Então eu vou te dar uma dica para não passar isso. Por exemplo, as pessoas que acostumam ou precisam acordar à noite para tomar um remédio ou que vão várias vezes ao banheiro à noite. Não pode, de jeito nenhum, acender uma luz, principalmente a branca, né? O que vai acontecer? A glândula pineal, que é a que produz a melatonina para a gente dormir, o que ela vai entender quando acende uma luz? É dia. Então, o que ela faz? Automaticamente, ela bloqueia a produção de melatonina. Aí, essa pessoa, se já tem uma tendência à insônia, volta para a cama, apaga a luz, às vezes demora até 1 hora para ela voltar a produzir. Aí, a pessoa fica ali na cama, não consegue dormir. Então, assim, à noite,
uma luzinha, um balizadorzinho, Entendi. né? Fazer uma rota, assim, para poder ter um sono melhor. Ai, gente, nossa, ai, Adriana. É muita informação, muita né? informação. Eu quis tentar passar o máximo Não, possível Adriana, pra... você passou até demais. Muito obrigado. Eu quero te agradecer desde já. Já estou te agradecendo desde o começo. Muito obrigado por você ter trazido para a gente todas essas informações. Eu quero pedir que você passe seus contatos. Vocês atendem aonde? Aonde A você nossa atende? empresa E é as em redes sociais Santos. também. A nossa matriz, aí, vamos dizer assim, é em Santos, né? É onde a gente tem o nosso escritório, ele se chama Estúdio Guido, Projetos de Iluminação Integrativa. O nosso Instagram é Estúdio Guido Iluminação e o meu Instagram pessoal é Dri Tedesco. Lá vocês fiquem à vontade para me chamar, para tirar qualquer dúvida que vocês precisem. E eu que muito agradeço o convite, porque para mim é um prazer compartilhar esses conhecimentos para poder ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, melhor. Tá bom, Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? Fica aqui, não sai daqui não.